Mais um exercício no nosso curso. Agora um exercício um pouco mais complexo, já traz formas mais difíceis de trabalhar, degradês bastante degradê para a gente fazer, mas nada diferente do que a gente já fez nos exercícios. Vamos estar trabalhando essa chaleira apenas usando o lápis. Vamos usar as 3 graduações que a gente tem trabalhado, H, B e 2B, e sem uso de esfuminho. Os exercícios próximos que virão após este, já vamos trabalhar com esfuminho. Mas esse é o último exercício dessa série de exercícios que a gente vem fazendo, usando apenas o peso da mão. É um exercício bastante complexo, vamos fazer bastante cautela, paciência, não precisa de pressa. E qualquer dúvida, vocês podem estar me enviando através do grupo do curso. Eu vou estar orientando da melhor forma possível. E juntos a gente, nas, na aula, vamos estar tirando a dúvida de todo mundo. Esse exercício já tem uma imagem de referência, que é essa aqui. Vocês vão ter acesso a ela. Vão estar imprimindo e fazendo o decalque, igual eu já fiz aqui. Tirei o risco, né? Através do decalque, e vamos estar sombreando esse desenho. Vamos começar então. Já vou começar direto usando uma graduação mais escura. Eu vou começar através aqui do bico da chaleira. Não necessariamente você precisa começar do mesmo modo que eu. Cada um pode fazer da melhor forma possível. Eu achei melhor começar por aqui, por ser uma graduação bem alta. Aqui nessa ponta não tem muito degradê, é mais um tom bem escuro. É um tom escuro mesmo, não é o médio escuro. Apenas aqui nessa pontinha que demonstra um pouco mais de tom médio escuro. Então eu posso deixar um pouquinho mais claro aqui, mas não tanto. Quando eu sombrear todo o desenho, eu sentir que aqui ficou ainda claro, eu posso estar escurecendo mais. Agora eu vou começar a trabalhar com lápis B. Sempre olhando bem na referência.
Lápis B agora que eu estou usando. Fazendo essa borda aqui. Aqui não tem muito o que tá falando nesse desenho, porque é mais estar observando mesmo e tá reproduzindo. Aqui já é uma área que requer um certo cuidado, porque ela faz uma curva aqui nessa parte da chaleira, do bico da chaleira, semelhante àquele cone. Então eu marquei aqui ela e vou estar usando o lápis B, tá fazendo esse sombreamento. Aqui já é uma parte mais clara. Não precisa ficar idêntico à referência. Procura sempre deixar o mais parecido possível, mas idêntico a gente nunca vai conseguir fazer. Então não fica agarrado nisso não, senão vai acabar atrapalhando seu desempenho. Tenta fazer o mais parecido possível. Diferente de desenhar pessoas, aqui não tem uma feição para a gente olhar e numa pessoa, por exemplo, a gente olha, sabe que é aquela pessoa. Aqui nesse tipo de desenho, que é um objeto, já não tem essa preocupação de você olhar, você vê que é uma chaleira. Mesmo você mudar
o sombreamento aqui, não vai mudar isso, continua sendo uma chaleira. Então já o desenho de pessoa já é mais difícil por causa dessa parte. Você tem que olhar e saber quem é a pessoa que foi desenhada ali. Então por isso que a gente trabalha bem antes o sombreamento só com lápis, igual nós está fazendo aqui, para quando chegar na parte de desenhar pessoas, você já vai ter o domínio do lápis, do esfuminho, do pincel, o lenço de papel que a gente vai usar também para esfumar partes maiores. Vai ter o conhecimento do papel que você está usando, para daí você conseguir reproduzir da forma mais fiel quando você for desenhar uma pessoa. Então a gente vai trabalhar bastante objetos, formas. A gente já fez retângulo, fez o cubo, o cone, e vamos, né, a partir dessas formas, vamos estar aprendendo a usar os materiais. Ainda vamos fazer algumas outras formas, triângulo, esfera, mas usando o esfuminho. Então, vamos trabalhar bastante ainda, até podermos chegar nas partes de rosto, que são partes mais complexas, e por isso que a gente tem que dominar bem essa parte aqui de degradê apenas com lápis. Eu estou cruzando o sombreamento, que eu vou vir com o H preenchendo tudo, mas eu já quero fazer a parte escura antes, para depois eu vir com um lápis H fazendo o degradê. Com lápis H agora. Jogo um pequeno degradê aqui em volta da sombra mais escura que eu fiz. Eu vou trabalhar com H aqui agora. Eu preciso de um degradê nessas sombras para não ficar um contraste muito forte da passagem de um tom claro para o escuro. Vou começar aqui por baixo. Um desenho que requer muita dedicação para fazer ele, porque são bastante detalhes de sombra, de luz, e precisa muito cuidado para fazer, executar esse desenho, para não escurecer muito onde não devia e deixar muito claro partes de sombra.
E o interesse nesse desenho não é nem tanto o resultado final. O resultado final é uma consequência, mas o interesse aqui é você compreender como estão as luzes e sombras na minha referência e como eu faço para reproduzir elas no papel. Para não ficar uma aula muito extensa, eu vou dividir ela em partes. Vou fazer essa parte do bico e depois vou dividir outra aula fazendo o restante. Também dividindo em várias aulas para não ficar muito extenso essa aula, muito cansativo. Vocês fazem cada aula e pode estar me passando, me enviando o desenho de vocês. Já passo orientações para caso tenha que mexer alguma coisa ou prosseguir no desenho. Vamos trabalhar assim, sempre em partes. Cada parte que vocês fizer, eu vou avaliar. E só então depois de eu avaliar e aprovar, vocês vão seguir para para a próxima aula. Porque senão a gente acaba levando dúvidas para a próxima aula, dúvidas que já deviam ter sido solucionadas antes, né? E você leva para frente e acaba tendo a compreensão errada do processo do desenho. Então vamos dividir em partes. Eu avalio o desenho de vocês e depois, após a avaliação, vocês continuam. Lápis B agora. Continuando com lápis H. Conforme eu vou desenhando, vejo a necessidade, eu vou virando a minha folha para mim ter mais conforto no desenhar, a forma melhor para mim estar sombreando. Já fizemos isso em outros exercícios e aqui não é diferente.
tem uma linha mais forte, eu vou marcar ela para mim não perder na hora que eu vier sombreando. Lápis B. Volto com lápis H agora. Poderia aqui vir direto com o B, por ser uma área bem escura, mas eu achei melhor usar o H. Quero jogar um degradê aqui direto com H, que é uma área que pega um pouco de luz. É um tom médio claro, para não ter risco de eu escurecer muito com o B, eu usei o H. Agora sim, vou usar o lápis B. Volto com o lápis H aqui, dando um pouquinho mais de sombra aqui nessa parte. E esticando mais o degradê. Tanto em cima como aqui embaixo também. Eu quero um pouquinho mais escuro. Agora eu volto aqui na ponta do bico da chaleira.
Ainda estou com lápis H. Tem uma mistura de tom médio claro, tom médio escuro. Um exercício bem interessante da gente estar fazendo para estar melhorando a nossa percepção dos tons, aplicando ele já num desenho que tem uma forma bem complexa. Muitas vezes a gente faz os retângulos e quando a gente parte aqui para uma forma mais complexa, acaba parecendo um pouco mais difícil, porque a gente fica na cabeça que nesse caso é uma chaleira, mas quando a gente desenha no realismo, a gente olha manchas, luz e sombra. A gente não preocupa com o que é no resultado final. A gente sempre olha detalhadamente as manchas. Aqui eu vejo a mancha mais escura, aqui no meio eu vejo a mancha mais clara, aqui uma escura de novo, aqui uma bem clarinha, é um tom médio claro, aqui já é um tom médio escuro. Então eu olho isso aqui, cada manchinha eu tento reproduzir ela. Porque se eu ficar desenhando aqui e pensando no bico inteiro da chaleira, eu estou aqui, estou pensando nessa parte inteira, eu acabo atrapalhando o meu desempenho no desenho, porque eu fico preocupado com outra parte. E cada manchinha a gente tem que dedicar nela, analisar bem e fazer mancha por mancha. Se eu ficar pensando no conjunto, no desenho todo, acaba atrapalhando o meu desenvolvimento. Então eu me preocupo em reproduzir as manchas que eu vejo. Tom médio claro, escuro, tom escuro, aonde é preto. Só depois, finalizando o desenho, aí sim eu olho de longe, vejo se está parecido com a minha referência. Se tiver aqui terminando o bico da chaleira, eu olho de longe, vejo se está ficando parecido, vejo onde tenho que retocar. Quando eu olho de longe, a minha percepção do desenho muda. Se eu fotografo meu desenho, eu já tenho também uma percepção diferente. Eu sempre tiro fotos dos meus desenhos para mim ver como está ficando. Veja algo onde eu tenho que escurecer mais, onde ficou muito escuro, eu deveria ter deixado mais claro. Então sempre na hora de desenhar, me preocupo com as manchas. E conforme eu vou desenhando, eu vou olhando de longe para me ter uma percepção melhor de como está ficando o desenho no conjunto. O desenho na parte, que nesse caso aqui, o bico da chaleira. Se está ficando um degradê homogêneo, está ficando parecido com a minha referência. Se eu copio as manchas de forma certa, aplicando os tons, naturalmente vai ficar parecido com a minha referência. Então, se eu sei que eu estou trabalhando certo aqui,
eu sei que vai ficar parecido com a minha referência. Então, acaba sendo um processo natural. Eu dedico em reproduzir as manchas e naturalmente vai ficar parecido com a minha referência. Se eu ficar encanado com se está aparecendo ou não, porque no começo do desenho ele fica estranho, ele não tem forma ainda. Então muitas vezes você vai pegar desenho de pessoas, por exemplo, você vai começar a desenhar e já vai achar que não está parecida, que está errado. Mas é porque o desenho não está completo ainda. Pessoa, principalmente, é só no momento que você finaliza que você vai ter uma visão completa. Antes, você vai ver manchas. Manchas que vão formar o nariz, o olho, a boca. Antes disso, antes de você finalizar o desenho, não vai aparecer. Então sempre preocupa em cada detalhe, cada manchinha. Estou usando o lápis H, fazendo essa borda, marcando ela para mim não perder. Na hora que começar a sombrear, aqui vejo umas manchas, umas linhas mais fortes, são sombras projetadas aqui nessa parte. Eu estou fazendo essas manchas mais fortes com lápis H mesmo. E agora eu venho aplicando a camada bem fraca, a mão bem leve. Uma mancha um pouco mais forte, uma sombra mais forte. Tá fazendo ela mesmo com H mesmo, com lápis H. Se eu consigo alcançar um tom mais escuro para não ter que pegar o B. Já é um tom médio bem claro. Aqui nessa parte de cima, do meio aqui, já é bem clarinho, quase branco. Eu faço movimentos no lápis numa direção só, para ficar bem clarinho.
Depois, se eu achar que devo escurecer mais, eu volto escurecendo mais essa parte.